Boa tarde, alunos do 9º ano, Colégio Atual. Continuando com o assunto de equação de segundo grau. Na aula de hoje, equações incompletas. Elas são aquelas onde o coeficiente C ou o B são nulos. Coeficiente A é a parte numérica que segue a incógnita elevada ao quadrado, a variável elevada ao quadrado. Por isso que é a equação de segundo grau. Coeficiente B, o que segue a variável que é elevada a 1. Coeficiente B. E o C, que é o coeficiente constante, não tem variável, certo? Então, vamos lá. Para a gente resolver equações de segundo grau incompletas, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu posso usar Bhaskara, mas é muito mais fácil também eu utilizar a soma e produto. Vamos lá, o que é que acontece aqui? Eu tenho x ao quadrado menos 6x igual a 0. Eu vou acrescentar 64 positivo nos dois lados da equação. X ao quadrado menos 64. Eu vou acrescentar o 64 dos dois lados. Vai ser igual a 64. Eu acrescentei esse 64 desse lado e desse. O que é que acontece agora? Agora esse 64 anula esse. E eu tenho que x ao quadrado é igual a 64. Se eu tiro a raiz dos dois, se eu tiro a raiz de x ao quadrado e de 64, eu tenho que x é igual a 8. Agora, é mais ou menos 8, certo? Mais ou menos 8. Um outro caso, eu tenho aqui 9x ao quadrado menos 16 igual a 0. O que é que eu vou fazer? Mesmo processo. Eu vou acrescentar Vou acrescentar 16 nos dois lados da equação, certo? Acrescentei 16 dos dois lados. Aqui, desse e desse. Acrescentei 16 dos dois lados. O que acontece aqui? Acontece que esse 16 corta esse. Então, eu tenho que 9x ao quadrado é igual a 16. O que é que eu tenho que fazer agora? Tirar a raiz dos dois lados. Tirar a raiz dos dois lados. Vamos lá. Tirando a raiz dos dois lados. Eu vou botar isso aqui. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. E quem é a raiz de 16? São 4. Certo? Então, o que acontece? Virou uma equação de primeiro grau. Para encontrar o resultado da equação de primeiro grau, o que é que a gente faz? Isola o x. Quando está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Certo? Então, bem simples. Primeiro adicionei o 16 para poder isolar, veio para o lado de cá. Cancelei, tiro a raiz tanto do 9x ao quadrado quanto do 16. E agora ficou uma equação de primeiro grau simples de resolver. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui,
o que eu vou ter que fazer é fatorar. Fatorar por quê? Porque eu tenho fatores em comum. O x aqui ele é comum tanto no 5 como aqui no x ao quadrado. Vamos ver como é que fica, ó. X vezes que número que dá x ao quadrado? X vezes x. E x vezes que número que dá 5x? X vezes menos 5. Isso aqui, pessoal, é apenas uma fatoração, não tem muita dificuldade. Que se você usar a propriedade distributiva da multiplicação, vai ver, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Agora aqui, ó, nós temos duas possibilidades para esse vezes esse, para x vezes x menos 5 ser igual a zero, certo? Nós temos duas possibilidades. Ou esse x daqui é igual a zero, ou esse x que eu vou chamar de x' é igual a zero, ou então esse daqui, x menos 5 é igual a zero. Para esse x menos 5 ser igual a zero, o x duas linhas, que é esse daqui, x duas linhas, ele tem que ser igual a 5, ou mais 5, ó. Mais 5 menos 5 são zero, certo? Então, aqui são as duas raízes da equação. Uma outra aqui, ó. Lembrando vocês da propriedade distributiva. Eu tenho aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado. E x vezes 2 são mais 2x, certo? Aqui, ó, se eu acrescentar um menos 4 dos dois lados da equação, menos 4x, e aqui também eu acrescentar quatro x menos 4x, eu cancelo aqui, não é isso? Ó, mais 4 com menos 4 aqui zera, e aqui, ó, vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 4x são menos 2x igual a zero, certo? Aqui, ó. Entenderam o processo? Botei menos 4x dos dois lados, menos 4 mais 2 fica menos 2x. E agora eu tenho que fatorar novamente. O que é fatorar? Pôr o fator comum em evidência. Aqui, ó, quem é o comum? X. X vezes x dá x ao quadrado. E x menos 2 dá menos 2x. Aquele outro entendimento. Ó, para isso aqui ser zero, ou x vezes o x menos 2 é zero, ou x menos 2 vezes x é zero. Então, um desses resultados tem que ser zero, certo? O que é que acontece? Primeiro caso, esse daqui sendo zero. X igual a zero. Nosso primeiro caso. E qual é o segundo caso? Que 0 vezes x mais 2, 0 vezes qualquer número é zero. E qualquer número vezes zero também é zero. Vamos lá agora. Ou x menos o x menos 2
ser igual a zero. Ó, para isso aqui ser zero, o x tem que ser igual a 2, que é a nossa segunda raiz. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 2x, menos 10x igual a zero. Ó, eu posso dividir isso aqui tudo por 2. Denominadores comuns, agora vamos lá, dividir tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Como eu não preciso colocar, menos x ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5, ó, menos 5x. 0 dividido por 2 é 0. O que é que eu tenho que fazer agora? Como eu expliquei, colocar em evidência. Vamos lá? Quem é que está nos dois lados? O menos x. Ó, menos x eu tenho que multiplicar por quanto para dar menos? Tem que ser por mais x. Então não precisa. Agora aqui o 5. Prestem atenção nesse detalhe aqui, ó. X vezes 5, 5x. Mas eu não quero 5x, eu quero menos 5x. Ó, menos vezes menos seria mais, não pode. Então tem que ser menos vezes mais para dar menos. Vamos lá? Menos x vezes x, menos x ao quadrado. E menos x mais 5, mais menos 5x. Menos com mais dá menos. Menos 5x. Isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Agora vamos lá. Aquilo que eu expliquei. Para isso aqui, para dar um resultado zero, ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Então, quem é o primeiro termo? X' ser igual a zero. E a segunda possibilidade? X mais 5 serem igual a zero. Agora, para x mais 5 ser igual a zero, o x, duas linhas, tem que ser igual a menos 5, ó. Menos 5 mais 5, zero. No caso aí, são as duas raízes. Agora, fazer uma para relembrar o da semana passada, da fórmula de Bhaskara. Tá certo? O que é que a gente faz primeiro? Os coeficientes. A é quem? 3. B é quem? 4. E C é 1. Qual é a fórmula? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Certo? Quem é B ao quadrado? 4. 16. A gente pode botar o TA5, depois a gente vai ver o resultado. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes mais 1, continua menos 12. Então, ó, delta é igual a 4. Agora vamos embora lá para a fórmula de Bhaskara. Bhaskara. X vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vamos lá? Quem é x'? Isso aqui, menos B.
Quem é B? 4. Menos 4, mais ou menos raiz delta é 4, mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 3. Vamos lá. X vai ser igual a menos 4, raiz de 4 são 2, sobre 6. Então, primeira raiz, menos 4 mais 2 são menos 2 sexto, que é igual, simplificando, menos 1 terço. E a outra raiz, menos 4 com menos 2, no caso, AX duas linhas, vai ser menos 6 dividido por 6, que é igual a menos 1. Tá certo? Obrigado, boa tarde.